E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um canal. Dessa vez bora com mais um review de 4 Minutes, resenha do episódio 3. E olha, meus amores, eu amei esse episódio, mais um episódio fantástico. Aconteceu muita coisa nesse episódio, alguns direcionamentos novos aqui, que possibilita novas teorias, que fortalece teorias antigas. 4 Minutes veio para ferver o nosso sangue, nosso cérebro, né? Amei os mimos de Time Gate Brasil, mas eu aproveitei muito, ótima química do Bible e do Jess. Assim como eu curti demais o par de chifre que o Tom Clark colocou no Corny, Brasil. Que delícia. Eu sinto que quando o Corny descobrir isso, ele vai ficar possesso e o Ino vai estar ferrado, né, gente? Provavelmente ele vai ser ameaçado de morte aí. Não só por ele estar com um cara que provavelmente o Corny acha que pertence a ele, mas também por ele prosseguir na sua investigação, né, gente? Que pelo jeito é uma investigação que tem um caráter mortal. Só que pelo jeito o Ino não tem medo, né, gente? Ele ri da cara do perigo. Ou melhor, ele faz outras coisas ali. Meu Deus, gente, me desculpa. Bora lá comentar tudo do terceiro episódio de 4 Minutes. Vamos lá. O episódio se inicia na cena de investigação lá no farol. O legista fala para o Win ali que provavelmente a causa da morte da vítima é um ferimento na cabeça. Eles não detalham aqui pra gente qual é esse tipo de ferimento, né, gente? Se é um ferimento a bala ou se é um ferimento a uma pancada ali, como por exemplo a pedra, né? Porque senão eles iam entregar o jogo pra gente, né, gente? Eles ainda estão segurando as coisas. E ele comenta que se isso não for uma obra de um serial killer, né, gente? Um assassino serial, então provavelmente seria um assassinato por vingança, né? E eu acho que é assassinato por vingança mesmo, porque, gente, 4 Minutes só vai ter 8 episódios, não é possível que eles ainda vão dar um jeito de inserir um serial killer, né, gente? Eu não vou nem desenvolver isso com vocês aqui, porque eu acho que essa chance é muito, mas muito baixa, dado que só temos 8 episódios. Essa questão da vingança, gente, é uma bola que eu já venho cantando e vocês também, e eu acho que faz muito sentido. Essa vítima, gente, provavelmente tem algum envolvimento ali com o jogo do tigrinho da família do Gate, né, Brasil? Seja ela um participante do jogo, né, uma pessoa que tá devendo até a alma ali, não conseguiu pagar e foi eliminada por causa disso, né? O custo aqui foi a sua vida. E a segunda, Brasil, é uma pessoa que estava dentro do esquema do joguinho ali, mas acabou sendo chutada, né, gente? E esse chute é a morte. E eu sinto que esse envolvimento da vítima com o jogo do tigrinho da família do Gate foi confirmado mais à frente no episódio. Afinal, gente, uma família poderosa como a família do Gate ia contatos na polícia, né, gente? Teria um jeito ali de fazer com que a polícia não investigue eles, né? Porque isso que eles fazem é ilegal. Mas daqui a pouco a gente conversa mais a respeito. Entre então a abertura de 4 Minutes, né? E eu disse pra vocês pra gente ficar de olho se no terceiro episódio eles colocariam cena do futuro e voltaria ao passado depois da abertura, como pode ter acontecido no primeiro e no segundo. A gente tem aqui algumas possibilidades. A primeira, gente, é essa cena que a gente acabou de assistir do investigador ali, sabendo um pouquinho mais sobre a vítima lá no farol, Brasil. Ela não é o futuro. Ou seja, a gente, a Bianca tá brincando com a gente aqui. Eles colocaram uma cena que não é futuro pra gente já descartar essa coisa aí de que antes da abertura sempre ia ser futuro. No entanto, a gente tem outra possibilidade aqui, e isso faria com que essa cena fosse no futuro, ou seja, a gente teria mais de uma vítima aqui, e essa vítima desse episódio 3 seria a pessoa que o Tom Clark matou lá no começo do episódio 2. O que vocês acham, gente? Comenta aqui pra mim. Continuando a narração aqui, gente, o Domi acorda ali no hospital, o Time pergunta pra ele se ele tá bem, se ele lembra do que aconteceu. O Domi parece que não lembra de muita coisa, né? Ele só comenta que ele estava conversando com o Title e aí de repente ele acordou ali no hospital. O Time comenta com ele que foi o Gate que levou ele pro hospital. E ele pede pro Domi descansar, né, gente? O Domi tá bem desorientado aqui. O que deixa a gente com algumas teorias aqui. A primeira, gente, é que ele tomou uma pancada tão forte na cabeça que ele esqueceu o que aconteceu, né, gente? A segunda, Brasil, é que talvez ele não tenha tomado uma pancada na cabeça. Ele brigou com o Title ali, porque a gente vê o Title com o rosto machucado também, o que pode indicar pra gente que na hora que o Taito foi capturar ele, ocorreu uma briga, né? E o Domi tá escondendo isso. E a terceira, Brasil, é que rolou a briga, mas ele realmente não lembra porque ele tomou uma pancada na cabeça. O que vocês acham? Comenta. E aí o Dan repreende o Time ali por ter entubado a sua paciente que não queria ser entubada. O Time, apesar de ser médico, ele tem problemas em aceitar a morte. Principalmente aceitar a morte de seus pacientes que às vezes estão em condições como dessa senhorinha ali, onde a morte pra eles, Brasil,
seria uma misericórdia, né? Seria para terminar o sofrimento deles ali. E o Dan esfrega na cara do Time que isso não é escolha dele, que eles devem respeitar sim as vontades do paciente, né, gente? Isso faz parte de ser um bom profissional, né? De ser um bom médico. O Time realmente é um médico que precisa trabalhar muito a sua empatia, né, gente? Ele é bem frio. E aqui a gente vai para o Corny, gente. A gente vê que o Tom Clark ligou pro Corny várias vezes aqui. Ele não atendeu nenhuma e também não retornou nenhuma das suas ligações. Indo para o Gate, Brasil, o Gate nota que o seu relógio está marcando agora, em vez de 11 horas, 11h01. E aqui é explicado o porquê desse número, né, gente? É porque quando o Gate está sozinho, é esse número que ele fica vendo no relógio, né? E aí, quando ele está em contato com outra pessoa ali, mesmo que esse contato seja virtual, né, seja à distância ali, ele volta a ver as horas normalmente. E ele confirma isso ao ligar para o Corny e perguntar para ele que horas são. Para vocês, o que seria esses 11h01? Para mim, gente, a probabilidade disso ser uma contagem regressiva é alta. Então o Gate teria até 11h04 ali para poder mudar o máximo de coisa que ele quer mudar nessa linha temporal antes dele ser expulso dessa linha temporal, ou então antes de tudo se resetar novamente. Ou então, gente, ela pode ser uma contagem regressiva para a sua morte, ou então ela pode ser uma contagem regressiva para a sua parada cardíaca, ou seja, quando o relógio atingir 11h04, seu coração vai parar de vez. E se isso acontecer, existem algumas possibilidades aqui. A primeira, ele vai morrer. A segunda, Brasil, ele vai voltar no tempo novamente. A terceira, meus amores, ele não vai conseguir voltar no tempo novamente. E as coisas dessa linha temporal que ele se encontra vão ser definitivas. Outra possibilidade é que ele já está em coma ou já está tendo uma parada cardiorrespiratória. Ele tem até as 11h04, né? Digo isso porque o Dan comenta que a sua paciente, que vê o futuro ali por 4 minutos, ela só faz isso enquanto o seu coração está parado. Quem acompanha meus vídeos de 4 minutos mais tempo sabe que eu já trouxe para vocês a questão dos 4 minutos, né? É exatamente o tempo limite para se iniciar uma ressuscitação cardiopulmonar após uma parada cardíaca e aumentar a probabilidade da pessoa que sofreu a parada ter sequelas menos graves. E eu acho que isso se relaciona de alguma maneira ao que está escrito no consultório do Dr. Dan, que é o seguinte: explorando as profundezas psicológicas da quase morte, o fenômeno dos 4 minutos. Vocês acham que esses números representam, gente? Acho que é uma contagem regressiva mesmo, resta saber pra quê. Na próxima cena, o Gate tá ali na faculdade dele e a amiga dele dá ele um chá tailandês ali, que foi o Time que pediu ela pra dar a ele, né? E ele vê ali um recadinho que o Time deixou pra ele, né? Pra ele tratar a ferida dele no hospital. Só que em um flash, gente, esse recadinho se transforma pra mensagem: Gate, me perdoa? Você pode me perdoar, Gate? E o que será que aconteceu aqui, gente? Ele viu o futuro novamente, mas não foi uma visão sensorial, ou seja, gente, não foi uma visão que ele viveu ali. Por exemplo, quando acontece mais à frente no episódio, quando ele tá ali com o Tá. Será que esse pedido de desculpas aqui tem a ver com o que aconteceu no final do episódio? Daqui a pouco a gente fala mais. Será que isso é algo que aconteceu em outra linha temporal e as ramificações estão se encontrando aqui? Será que isso foi um alerta para o Gate de que alguma coisa iria acontecer? Por último, gente, se isso não for o futuro, Brasil, é uma memória dele. Provavelmente no episódio 4 a gente deve ter o Time ou escrevendo essa frase ou falando ela pro Gate. O Gate vai até o Time aqui e o Time tá sendo bem óbvio em demonstrar o interesse dele pelo Gate, ao mesmo tempo que ele deixa claro pra gente que ele tá ali reunindo informações, que ele está seguindo o Gate, gente, que ele tá se aproximando dele porque quer usar ele pros seus planos. E como eu falei pra vocês, ele tá usando a sedução pra isso. Então ele convida o Gate aqui pra ir jantar com ele. O Gate fala que tá ocupado com um trabalho ali que outro dia, né? Só que aí, gente, na hora que ele levanta pra ir embora, o coração dele é abatido aqui e ele volta 4 minutos no tempo. A minha reação dele nesse momento de de novo, cara, muito bom. O Barou tá maravilhoso no papel. E aí ele conta a verdade para o Time, né? Ele fala que ele vê 4 minutos no futuro e ele prova isso para o Time, falando exatamente o que iria acontecer, que o Time iria convidar ele para jantar. O Time fica chocado aqui e decide acreditar nele. Ele pergunta quais são os sintomas, né? E o Gate fala que ele fica vendo imagens ali na memória dele que ainda não aconteceu. Mas ele não chega a comentar com o Time aqui o que é que acontece com o coração dele, né, gente? Se o coração dele acelera, se o coração dele é abatido, se o coração dele para momentaneamente, a gente deve ter essa resposta em breve. Mas eu acho que aquela teoria que eu trouxe para vocês de que o poder de 4 minutos, o custo dele é pagado pelo saldo cardíaco, Brasil, pode ser real, viu?
Ou seja, quanto mais visões ele tem, mais fraco o seu coração fica e coloca ele mais próximo aí de ter um infarto ou algo assim. O Gate então muda de ideia e decide sair com o Time, e eles vão fazer isso depois que ele tratar o ferimento dele no hospital. Enquanto isso, gente, o Time vai até o Den aqui, e o Den tá bravo com ele, né? E o Time brinca com ele falando que ele não é o marido dele pra adivinhar por que o Den tá bravo com ele, mas ele pensa um pouquinho aqui e entende, né, gente? Ele fala para o Den que ele não vai fazer isso novamente. E aí ele comenta do Gate para o Den, e o Den fala para ele que é curioso, porque o Gate tem os mesmos sintomas ali de uma paciente da sua pesquisa. A diferença é que, enquanto ela tá vendo o futuro por 4 minutos, ela relatou que seu coração para de bater, e o Time fala que não, que o Gate está bem. O Den então fala para ele marcar um encontro ali do Gate e da sua paciente para eles conversarem, e o Time pergunta para ele, beleza, mas por que 4 minutos? Eu já conversei com vocês sobre isso, agora é esperar a série revelar. No entanto, eu tenho mais um detalhe para vocês aqui. Se foi o Den que escreveu aquela frase dos 4 minutos, Brasil, ele escondeu isso do Time? E se esse é o caso, ele tá escondendo alguma coisa? Tem alguma coisa ali que ele não quer que o Time saiba, Brasil? O que vocês acham? Comenta pra mim. Continuando aqui, gente, o Gate e o Time vão ter um date ali no shopping, né? Só que o Gate acaba tendo uma visão aqui dele encontrando a paciente ali do tempo. E a gente vê que o relógio não tá marcando mais 11:01, e sim o número 4. Então, tomografias cerebrais ali cobrem a tela e elas estão com um tom vermelho, né? E eu sinto que esse tom vermelho, gente, vem do coração. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que cada vez mais essa mão tá indicando pra gente aqui a probabilidade de os poderes dos 4 minutos ter relação entre o que acontece no cérebro e o que está acontecendo no coração é alta, né, gente? Os dois estão interligados aqui, como é nos corpo humano mesmo, né, gente? A gente é um sistema todo interligado entre si, comandado pelo cérebro, né? E aí o Gate desiste ali de comer. Eu quase achei que ele ia cancelar o date deles, gente, mas não. Os dois ficam pegando pelúcias ali de casal super fofos, gente. O Gate sorrindo muito aqui, muito fofo. O Time se derretendo por ele aqui, sem querer se derreter por ele. Mas já era, né, gente? O Gate, além de muito bonito, sabe ser sexy e adorável. E eles pegam pelúcias de casal sim, e aí o Gate leva o Time aqui pra casa dele e eles conversam um pouquinho sobre os seus backgrounds, né? O Time comenta com o Gate que seus pais morreram quando ele era jovem e que é por isso que ele quer ser médico ali, ele quer melhorar a vida dele e da sua avó, né? Só sobrou eles. E a gente tem a teoria de que a morte dos pais do Time ali tá envolvido com o esquema do jogo do tigrinho da família do Gate, talvez seja porque eles estavam envolvidos no jogo, então eles eram clientes ali, né, gente? Ou então não é não, eles só morreram mesmo, não tem nada a ver com o jogo do tigrinho, né? Vamos ter que esperar pra ver. O Time fala para o Gate que o Gate provavelmente não entende a sua situação, porque o Gate sempre foi podre de rico, né? E o Gate fala pra ele que sim, mas ele não é feliz. E aí ele revela que a primeira esposa do seu pai, ela encerrou a própria respiração. Provavelmente é a mãe do Corny, né, gente? E será que isso aumentou a chance de que aquela mulher que se jogou na frente do carro do Gate ser a mãe do Corny, Brasil? Eu acho que não, porque senão eu acho que o Gate reconheceria ela, né? E também a gente tem dificuldade de encaixar essas linhas temporais se for uma linha temporal única. E fica aqui a dúvida, gente. Será que o Corny sabe que a mãe dele encerrou a própria respiração? Será que não? A gente conversa sobre isso mais no final do vídeo. Continuando aqui, o Gate fala que à medida que os pais dele ganhavam mais dinheiro, menos tempo eles tinham pra ele. Basicamente deixa claro que os pais dele resolvem qualquer coisa com dinheiro, mas ele não quer isso, né, gente? Ele não é assim. E ele gradualmente começa a segurar a mão do Time aqui, gente. O Time segura a mão dele de volta. A gente então vê momentos ali dos dois andando de mãos dadas, né? Provavelmente indo aqui para o quarto deles. Os dois então trocam olhares aqui e o Gate vê um flash do Time bem próximo dele, né, gente? Quase como antes deles iniciarem a arte marapelado ou então depois da arte marapelado. Magneticamente, os rostos dos dois vão se aproximando ali. Eles quase chegam a se beijar aqui, gente, mas faltou muito pouco. Mas o que? Eles são interrompidos. O Time então conta para o Gate a conversa que ele teve com o Dr. Den, o que deixa o Gate muito animado, né, gente? Porque ele realmente acredita que o Time acreditou nele, que ele está disposto a ajudar, e o Gate quer sim se encontrar com essa paciente. E vocês lembram que eu disse para vocês que a gente tem a teoria de que provavelmente o Time tá usando o Gate ali para os seus planos, Brasil? E eu acho que isso tá acontecendo, no entanto, aconteceu algo aqui que eu acho que ele não esperava e que pode estragar tudo, né, gente? Pode arruinar o plano dele, que é ele estar se apaixonando pelo Gate. Com certeza isso não fazia parte do plano dele, gente, mas de jeito nenhum. Mas é a verdade, né, gente? Ele começou a se apaixonar pelo Gate, né? Ele meio que se entregou. Próxima cena, a gente vê a Anan ali, que é a espiã do Time, né? Conseguindo pegar a chave ali do Murn, Brasil. E ela abre ali o cofre e começa a tirar um monte de foto dos documentos ali com o Murn dentro da sala, né, gente? Aqui ela foi muito burra, né, Brasil? E ela foi pega, né? E o Murn consegue
consegue derrubar ela, ele dá um tiro nela ali, só que ela foi espertinha e jogou o celular longe, né, gente, na esperança de que o aparelho iria quebrar e eles não iam conseguir saber pra quem que ela tá mandando ali essas fotos, né, Brasil? Eu espero que o Time não tenha sido burro de escrever o nome dele ali, né, gente, que tem ali algum username bem falso ali, porque pelo amor de Deus, né, gente, de burra já basta a Nan, né, gente, assim eles não vão conseguir concluir o plano deles, não. E sobre a Nan, gente, ela é uma amiga do Time, ela é uma conhecida do Time da polícia, ela seria a ex-namorada dele, gente, ou na verdade o Time, ele nunca teve uma namorada, Brasil, eles fingiam que eles namoravam pra ser um disfarce ou algo assim. O que vocês acham? Comenta pra mim. Claro, né, gente, existe a possibilidade disso antes de que a médica que o Dan comentou ali e a Nan sejam pessoas completamente diferentes, né, vamos ter que esperar pra ver. O Corny, então, é chamado aqui, né, gente, afinal ele é o presidente desse departamento atualmente, e ele fala que ele que vai lidar com isso, pros caras fazerem o que ele manda. E aí na próxima cena, o Win tá ali na delegacia e o chefe dele chega do nada, ele fala para o Win não investigar mais esse caso, que ele vai cuidar desse caso pessoalmente. O Win entende muito bem o que ele quer dizer aqui, porque ele conhece bem a índole desse chefe. Só que esse chefe esbarrou num problema gigantesco. O Win tá preparado para ser gado, ele parece estar apaixonado pelo Tom Clark, e o Win não tá sendo nem um pouco profissional aqui, gente. Mas quem liga? Ele então fala pro chefe dele que ele não vai fazer isso mais, só que para o Tom Clark, ele fala que ele não vai desistir, ele fala que o caso do irmão dele ficou ainda mais complexo, mais complicado, porque o chefe que vai assumir o caso ali, ele é conhecido por aceitar suborno, manipular as coisas pro lado culpado, e eu acho que isso aumentou a probabilidade de o irmão do Tom Clark estar envolvido ali com a família do Gate, né? A gente já discutiu sobre isso, então avança. O Tom Clark não conseguiu entrar em contato com o Corny mais uma vez para poder lidar com toda a dor que ele tá sentindo aqui, além da dor do luto, a dor do abandono, né, gente, a dor da solidão ali, porque o Corny nem mesmo retornou as ligações dele, ele recorre ali aos tóxicos, né, gente, as substâncias ali, e a gente viu que ele tem várias na casa dele. E, no entanto, contudo, todavia, parecia que ele morava ali num apartamento, né, gente? Será que aquele apartamento eles só usam ali para ele poder encontrar com o Corny? Será que aquele apartamento pertence ao Corny? Porque aqui eles estão numa casa. Será então, gente, que essas substâncias ilícitas, elas pertenciam ao irmão do Tom Clark e não ele, Brasil? E ele tá usando aí como forma de tentar lidar com essa dor, gente. O que vocês acham? Pode ser que no apartamento dele tinha algumas coisas ali, né? E se ele tivesse sob algum efeito de entorpecente, por exemplo, Brasil, isso poderia explicar pra gente aquela imagem que ele viu do gato preto, né? Caso foi uma imagem que realmente não aconteceu. O que vocês acham? Comenta. Continuando aqui, gente, será que o Corny sabe que o Tom Clark utiliza essas substâncias? Provavelmente não. O Tom Clark então convidou o Win para entrar aqui, gente, e o Win fala pro Tom Clark que mesmo que ele foi retirado do caso, ele não vai desistir, que ele quer provar pro Tom Clark que existem policiais, ó, e o Tom Clark bem assim, corta esse papo furado, entendeu? Eu sei obviamente o que você quer aqui, e eu vou te dar o que você quer, né? Você tá fazendo isso porque você gosta de mim. Ele já captura os lábios ali do Win, gente, o Win começa a responder esse beijo, no entanto ele se força a segurar aqui, porque ele fala que ele não devia fazer isso, porque o Tom Clark ainda deve estar em luto, só que o Tom Clark é insistente ali, e na verdade o Win não queria desistir, né, gente? Então os dois fazem a arte marapelada. E bota a arte marapelada nisso, gente. Cena quentíssima. Mais uma vez, 4Minutes entregando uma cena INC muito realista, de altíssima qualidade, muito bem interpretada, fotografada, dirigida. A diretora que tem um olhar para enquadramentos e para ângulos de câmeras nessa cena que são maravilhosos. O Tom Clark pede para o Win ali comer ele sem camisinha, assim como ele fez com o Corny antes. O Win fala que é mais seguro de camisinha ali, e o Tom Clark joga camisinha e lubrificante em cima dele. É a segunda vez que isso acontece, gente, e eu acho que isso pode estar relacionado a 3 coisas. A primeira, gente, é que eles fazem uma pub já misturada aqui com uma educação sexual, né? Lembrando que tem uma marca de camisinha patrocinando o 4Minutes, né, gente? Essa é a maneira que eles encontraram aí de fazer pub para essa marca. Ao mesmo tempo, eles unem isso aqui com a educação sexual, né, gente? Que sim, sempre usem camisinha. A segunda, gente, é que isso pode mostrar pra gente o como que o Tom Clark é uma pessoa carente, que não bate bem na cabeça, e talvez na mente disturpada dele ali, ele sente que se a pessoa ter relação sexual com ele sem camisinha, quer dizer que ele vai se tornar o único dessa pessoa, quer dizer que essa pessoa vai amar ele, e dessa forma ele nunca mais vai voltar a ficar sozinho, ele nunca mais vai ser abandonado. E a terceira possibilidade é que isso seria uma espécie de punição para ele, como se ele sentisse que ele merecesse sofrer alguma IST ou algo assim. Eu não gosto dessa possibilidade, eu não acho que seja ela. E o que tá rolando aqui, gente, é uma mistura da primeira e da segunda possibilidade. É uma pub, mas
mas a Samon também tá usando isso aí pra mostrar talvez algum traço de personalidade aí do Tom Clark, né, gente? Será que ele tem trauma de abandono, trauma de solidão ou algo assim, gente? Parece que ele é muito apegado ao Corny, né? Talvez ele até seja dependente dele. Vamos ter que esperar pra ver. Pra mim não dá pra negar que isso é uma publicidade e não, isso não está errado, gente. Eles precisam colocar aí o patrocinador na série, né? Afinal, sem patrocinador, sem dinheiro, sem série, né, gente? A gente viu que a Beyond investiu pra caramba em Formigas. E detalhes sobre essa Ashimara pelado aqui. Além da gente ver o Tom Clark comandando ela, gente, a gente só vê desejo, a gente só vê atração, a gente só vê algo carnal aqui. O que é muito diferente da Ashimara pelado que ele fez com o Corny, onde teve amor e foi o Corny que comandou. Disso, gente, o Tom Clark se preocupava com o prazer do Corny. Aqui, não, ele não tá nem aí pro prazer do Win e ele deixa isso muito claro quando ele consegue atingir o clímax e o Win não. E pra mim pareceu muito que ele queria o Corny ali. Talvez ele até estava imaginando o Corny ali. Ou então ele fez isso pra machucar o Corny e talvez pra descontar a raiva que ele tem do Corny no Win, né, gente? Porque em alguns momentos ele pareceu meio frio. Vai saber, né, meus amores? Eu só sei que essa cena foi um estrondo, Brasil. Tão boa quanto a do primeiro episódio. E a Bok, nesse momento aqui, gente, eles atingiu um outro patamar. Eles realmente subiu um nível aqui. Eles simularem o corpo do Fuaz, né, que é o ator que interpreta o Tom Clark, molhado da sua própria água do amor, gente, meu Deus. É óbvio que isso não é verdade, né, gente? Os atores estão encenando. Isso aqui é uma atuação, isso não é um por, eles não estão transando de verdade. Esse líquido que a gente vê transparente aí no abdômen do Fuaz, Brasil, é o lubrificante, né, que o JJ apertou ali e caiu nele. Mais realista que a cena pareça, gente, esse é o objetivo da cena. Isso aqui é só atuação, é só ângulo de câmera, gente, mas meu Deus, na hora que eu vi o corpo do Fuaz brilhando ali, eu falei assim, gente do céu, Bok, minha filha, que isso? Continua, a gente gosta. E depois que eles terminam a Ashimara pelado, o Win fala que ele não imaginava que o Tom Clark seria dessa forma, né? Eu acho que ele imaginava o Tom Clark como alguém dócil, sensível, não tão descarado, não tão sem vergonha quanto ele foi, né? E eu sinto que ele gostou disso. O Tom Clark sendo preso por homicídio guloso, gente, quando há a intenção de mamar, o que foi esse momento, Brasil? Eu dei um berro, eu tive que pausar o episódio nesse momento, gente, porque eu não tava aguentando continuar, Brasil. O que foi o Tom Clark virando para o Win e falando se o Win agora vai prender ele, e o Win pergunta sobre qual acusação e o Tom Clark responde por mamar a autoridade, gente, meu Deus, cara. Os sorrisinhos do JJ e do Fuaz aqui, gente, acho que eles acabaram saindo do personagem desse momento e foi muito bom. E aí o Tom Clark pede pro Win fazer companhia pra ele de vez em quando, né? O Tom Clark, gente, já se sente abandonado pelo Corny, né? Será que quando o Tom Clark tiver com o Win ali, o Corny vai reaparecer, gente? Mas eu quero muito que essa cena aconteça. E ele ter pedido o Win pra ficar fazendo companhia pra ele, gente, eu acho que aumenta, sim, a probabilidade daquilo que a gente comentou, né? Do Tom Clark se sentir carente, solitário. E outra coisa que aconteceu aqui, sem o Tom Clark saber, é que o Win tirou uma foto dele escondida. Sinto que essa foto pode voltar mais à frente e eu sinto que o Corny pode derramar o sangue do Win por causa dela. O Win fala pro Tom Clark, sim, que ele pode fazer companhia pra ele sempre que ele não estiver ocupado no trabalho, sempre que o Tom Clark quiser, ou seja, gato. E assim, gente, se antes de comer ele já estava apaixonado, agora que comeu, Brasil, que ele fica com os 4 pneus arriados aí mesmo, né? E não, a gente não tá reclamando, a gente ama um gado. E aí depois a gente vê o Tom Clark olhando a foto dele e do seu irmão, né, gente? Esse irmão do Tom Clark que morreu, Brasil, seria o irmão mais novo ou seria o irmão mais velho? E será que esse irmão seria o Domi? Seria o acionista aí que o pai da Fanzai mandou matar aí por ter prejudicado aí o esquema deles, o jogo do Tigrinho, gente, por ter traído eles, né? O que vocês acham? Só que focando em ser o Domi, se a gente pensar dessa maneira, eu acho que a gente acaba fortalecendo a teoria de que a gente tem várias linhas temporais. E a Beyond Cloud pode ter indicado isso pra gente na próxima cena, gente, porque o Win vai até a amiga do Domi aqui. Sim, gente, essa mulher que o Win interage aí é justamente a mulher que fala para o Taito ali que o Domi disse que ele viu a Viu e tal, e aí o Taito vai atrás do Domi. Se eu não me engano, gente, ela chama Mod. E o Win pergunta pra ela por que é que ela comentou ali na foto que no fundo todo mundo sabe quem foi, e ela desconversa aqui, né, gente? Provavelmente ela foi ameaçada depois desse post, né? O que me deixou muito curioso, porque se ela foi ameaçada, por que não fizeram ela apagar esse comentário? No entanto, gente, se ela apagasse esse comentário, ia ficar mais do que óbvio que ela foi ameaçada, né? Mantendo o comentário ali, ainda poderia estar ali no 50-50. Talvez foi ameaçada, talvez não foi. Então, pensando dessa forma, não ter apagado o comentário é melhor para não levantar suspeitas de terem ameaçado ela, mas claramente ela foi ameaçada, ela está sendo observada. A gente vê alguém ali de camisa branca observando a interação dos dois de longe. Ela não conta nada para o Win aqui, ela aparenta medo aqui sim, e essa pessoa que está observando eles, gente, seria o Taito? Seria outra pessoa?
Não sei. Eu só sei que ela ameaçou o Win também, porque falou que se ele continuar investigando, ela acaba com a raça dele. Agora, para o Gate, gente, ele vê o relógio mudando de 11:01 para 11:02. E aqui ele tá de cuequinha branca, fumando um cigarrinho, o Bible matando todo mundo, né? Aliás, gente, eu acho que essa cena faz referência, assim, ao Vegas, como o Pete falava, ou Vegas, né, Brasil, que é o meu personagem preferido de Kim Possible, né? Enfim, e aí, gente, o Gate começa a anotar ali tudo o que ele viu, né? Então ele anota ali que ele viu ele e o Time transando, por exemplo. Ele vai fazendo ali um quadro de esquema pra ele, né? Pra ter algo visual ali, pra ser mais fácil pra ele, por exemplo, pra ele raciocinar e pensar no que é que tá acontecendo, né? Ele tenta entrar em contato com o Time, gente, mas o Time não responde ele de jeito nenhum. No primeiro momento eu pensei assim, Gate, o Time é médico e é um cirurgião ainda, né? Se ele tiver uma cirurgia, é impossível ele atender o celular, né? A Beyond Cloud provavelmente nega isso pra gente no final do episódio, né? O Gate então combina de se encontrar com o Corny aqui. O Corny fala que ele tem muita coisa pra resolver, que ele tem pouco tempo. O Gate conta pra ele o que é que aconteceu e o Corny fala que se ele não tá conseguindo entrar em contato com o médico, que ele vai arrumar outro médico pra ele ali, se ele quiser. O Gate agradece, fala que sim. O Corny vai até o banheiro aqui, só que ele é rendido pelo Time, né? Que pergunta para o Corny o que é que eles fizeram com a Nan, onde está a Nan ali. O Corny não responde, gente. O Time começa a cortar o pescoço dele, né? Só que aí o Corny reage aqui, os dois brigam, o Time consegue levar melhor. Nesse momento o Gate aparece, Brasil, e o Corny manda o Gate ir atrás desse cara, não deixar o cara escapar. E aí o Gate e o Time começam a lutar ali, e aí no momento que o Gate ia dar um soco nele, o Time tira a máscara e revela que é o Time, o que deixa o Gate chocado. E na minha opinião, mesmo que o Time não tivesse tirado a máscara nesse momento, o Gate já tinha sacado que era ele, né, gente? Afinal, ninguém conhece mais os olhos do Time do que o próprio Gate, né, gente? Pode acontecer algumas coisas. Primeiro, gente, o Time pode explicar para o Gate aí o lado sombrio, o lado podre da sua família e conseguir a ajuda dele. A segunda possibilidade é que isso que a gente viu aqui não aconteceu ainda, Brasil. Isso aqui é o Gate vendo 4 minutos no futuro. Ou seja, isso aqui é uma visão dele. E ele sabe o que vai acontecer. Talvez ele consiga impedir o Corny de ser atacado. Ele confronta o Time ali e o Time conta a verdade pra ele. E aí pode ser que ele consiga a ajuda do Gate, né, gente? A gente sabe que o Time e o Gate vão se aproximar bastante, mas que essas visões estão mudando o Gate, né, gente? Mesmo com todos os defeitos que ele tem, parece que ele vai começar a fazer as coisas certas, né? Vamos ter que esperar pra ver. E antes de encerrar esse vídeo, gente, eu tenho mais 2 teorias que eu quero compartilhar com vocês. A primeira, Brasil, é em relação àquela paciente que se jogou na frente do carro do Gate, né? Ela comentou, gente, que seu filho encerrou a própria respiração e que isso pode ter acontecido aí por conta de dívidas, né? Mas e se na verdade é isso que ela foi induzida a pensar? Se na verdade o filho dela foi assassinado e eles fazem como se ele tivesse encerrado a própria respiração, né, gente? E isso eu acho que aumenta a teoria de que tem algum envolvimento com o esquema do jogo do tigrinho da família do Gate, né? Talvez esse seja o modus operandi dele, né, gente? Eles matam as pessoas ali e pra poder disfarçar ali pra polícia e tal, eles fazem como se as pessoas tivessem encerrado a própria respiração. Mas focando aqui no Corny, então, gente, será que a mãe do Corny, Brasil, ela não encerrou a própria respiração? Encerraram por ela, né? Ou seja, ela foi assassinada. O Corny sabe disso, mas ele finge que não. Ele decidiu aceitar ali o controle do esquema do jogo do tigrinho, porque no fundo ele tem um plano ali de derrubar o pai dele, gente, acabar com isso, porque talvez o pai dele tenha algum envolvimento aí com a morte da mãe dele. Em outras palavras, Brasil, será que o Corny é bonzinho, gente? E eu acho que essa teoria começou a ganhar força por conta das reações do Corny aqui. Outra coisa que fez eu pensar nisso também é o Corny falando para o Murner ali, para ele não machucar a Nan, que ele vai conversar com ela, gente. Ele fez isso porque ele pensa que ele consegue persuadir a Nan. Será que ele vai revelar para ela que na verdade ele tá contra o sistema e não a favor dele? O que vocês acham, gente? O Corny tá querendo se vingar do pai dele ou não, Brasil? Ou ele só tá cada vez se afundando nesse mundo sombrio e podre que vai cobrar o seu preço, gente? E esse preço vai ser insano, né? O que vocês acham? Comenta aqui pra mim e bora discutir. Eu gosto muito do Corny, gente. Eu acho ele um dos personagens mais interessantes e forminos. Eu quero saber muito mais sobre ele, né? E bom, gente, não irei comentar a preview do próximo episódio, porque a Beyond Cloud não tá liberando a preview. No entanto, contudo, todavia, eles vão exibir o 4º episódio no cinema. E pra chamar os fãs aí, eles já deixaram claro que a gente vai ter a primeira vez do Gate e do Time, gente. A imagem tá na tela pra vocês aí. Ou seja, Brasil, um momento que muita gente espera, e eu incluso, vai vir aí no 4º episódio, gente. Eu acho que o 4º episódio, ele vai ser bem romântico, bem quente, e eu acho que ele vai ser bem dramático na sua metade final ali. O que vocês acham? Comenta aqui pra mim e bora discutir. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho, me acompanhe também nas minhas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Até a próxima, meus amores. Um beijão. Bye, bye.